Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma atividade do Movimento por uma Escola Popular. É com muito prazer que a gente realiza mais essa atividade em tempos tão difíceis que a gente precisa, de fato, sonhar, mas estudar, analisar a realidade, confrontar os nossos sonhos com essa mesma realidade. É nesse sentido que o Movimento por uma Escola Popular, vem se organizando com a base dos servidores que atuam na educação profissional e tecnológica por todo o país, pensando uma escola que, de fato, contribua para a emancipação da classe trabalhadora, a escola que nós, de fato, almejamos. E essa é mais uma atividade, portanto, de reflexão do canal aqui do MEP. Você pode se inscrever, se você ainda não... quem se inscreveu no canal ainda não acionou o sininho, pode acionar o sininho para participar de todas as nossas atividades. Há uma agenda vasta, aí nós já estamos com mais de 3 mil inscritos e as lives estão contribuindo para as reflexões e os contatos que a gente tem feito com aqueles que atuam nessa perspectiva por todo o país e que muitas vezes não se encontram para poder refletir e atuar de forma conjunta. Então, o Movimento por uma Escola Popular tem sido esse catalisador, esse organizador também de anseios de pessoas que defendem, de fato, uma escola unitária, ligada aos princípios, dos interesses da classe trabalhadora, pela emancipação da classe trabalhadora. Bom, dito isso, hoje é um dia importante, nós vamos estar discutindo um tema extremamente relevante para nós que temos uma atuação na educação profissional tecnológica, que é esse velho dualismo que está sempre perpassando essa trajetória da educação brasileira e, em particular, que sempre remete aos desafios de implementar a educação profissional e tecnológica no Brasil. Ou seja, será que o aprendizado intelectual, ele se opõe à aprendizagem operacional? Então, esse é uma questão que perpassa a trajetória da educação brasileira, e, em particular, nos desafios para implementar a educação profissional tecnológica no Brasil. Para nos acompanhar, para contribuir com essa reflexão, nós estaremos recebendo aqui hoje a professora e pesquisadora Maria Ciavata, da Universidade Federal Fluminense, com larga atuação na pesquisa na linha de educação e trabalho, com vários artigos e obras publicadas e que vai, portanto, contribuir para que a gente possa melhorar as nossas reflexões, tratar aqui dessa trajetória. Antes da gente iniciar efetivamente aqui com a Maria Ciavata, nossa convidada mais que especial para essa reflexão de hoje, nós também preparamos algo que para nós é importante, que é interligar, já que nós estamos falando das diferentes dimensões da formação humana, a formação intelectual, cultural, científica, que é essa perspectiva da escola que a gente está defendendo, nós preparamos também uma apresentação cultural com o escritor, poeta, camarada, o professor Jamerson Buarque, que vai estar aqui conosco também. Vou convidá-lo agora, ele vai entrar aqui com a gente também para contribuir com essa parte cultural do início da nossa live hoje do MEP, Movimento para uma Escola Popular. Antes, eu vou já passar aqui a agenda para você poder anotar, Claro que se você fizer aí, já está na inscrição, mas se você acionar o sininho, você vai sempre receber as nossas atualizações, então isso é muito importante. Mas vou passar aqui a agenda, Então, nós vamos ter no dia 29/5, às 19 horas, o tema Arte Educa, sexta-feira, às 19 horas, bem bacana, vale a pena acompanhar. Nós vamos ter no dia 3/6, às 19 horas, a Cássia Quenze discutindo trabalho como princípio educativo, então, mais um debate importantíssimo para quem defende essa nossa escola nessa perspectiva emancipadora, E no dia 8/6, às 19 horas, nós vamos ter a Fabiana Rodrigues discutindo educação, dependência e subdesenvolvimento em Florestan Fernandes, Esse grande intelectual brasileiro que, sem dúvida, a leitura dele é fundamental para que a gente possa enfrentar os desafios dessa conjuntura que nós estamos vivendo.
Bom, dito isso, essa agenda, né, ainda tem a agenda da RETEP, eu acho que a gente passa ela posteriormente, tem uma agenda do Poder Popular também, acho que a gente pode, ao final, ir destacando essa agenda para que vocês possam acompanhar. Bom, então vamos lá, né? Para iniciar mais uma atividade do Movimento por uma Escola Popular, e a gente começar isso, né, com arte, com cultura. Gostaria de convidar o professor Jamerson Buarque, que está aí já na sala, pode entrar, para que possa trazer para a gente a poesia como uma expressão também que chegue aos nossos corações e às nossas mentes aí, né? Seja bem-vindo, Jamerson. Obrigado por atender nosso convite. Boa noite, olá, como vai todo mundo? Espero que bem, com saúde, e que ignorando o presidente e ficando em casa. Bom, como o Fernando disse, eu sou Jamerson Buarque, professor da Universidade Federal de Goiás, na área de Teoria da Literatura, Crítica Literária, Ensino de Literatura. Dirijo um grupo de vocalização chamado Corpo de Voz, que está com atividade online e remota, tanto no Instagram, quanto no Facebook e no YouTube. Sigam, assinem nosso canal, o Corpo de tá e refletir esse momento com poesia. Um dos poemas do conjunto que vivendo, eu venho escrevendo, o conjunto se chama Círculo de Wuhan, e o poema que vou ler se chama Peleja por Nada, e pretende ser uma contribuição com o tema em debate hoje, acerca do trabalho. Peleja por nada. A tarefa de pensar malha bolas quem pensa. Busca ideias e, se as encontra, talha cada qual, uma que seja, gesticula, faz cara de quem, trabalhando uma rocha, move-a, calha de fluí-la de cano afora, tornando o pensado suado, ora rio, ora cachoeira, ora bolha. Embora se abanque, em banca, trabalhe o pensamento, mal não roça, nada erga nem empurre, ora absolutamente nada. Na tarefa do corpo em lida, em máquina de articulações, se força, lida como se não pensassem veias, ossos, carne, pele, poros. Não é das pernas, nem dos pés, nem dos braços, nem das mãos, incluindo juntas, as juntas, vida que pensa ou que se pensa, enquanto trabalha, enquanto rala, a cera de viver sob a chama, queimando e insciente de que será brasa e depois nada. Dadas as tarefas, haverá mais valia a uma do que haverá a outra. Havendo, contudo, mais valia sempre a toda a tarefa pensar, ou seja, ralar. Exprimir do pensamento uma fala, ou de uma fala espremer o corpo, é o que resta. E não interessa. Entre as lidas, afinal, fica o trabalho. Ao cumprimento sem escolha. Interessa outra sorte de batalha, contra mais valia que seja e mais medidas, que mudam de categoria, elejam quem trabalha por nada. É isso, obrigado. Agradeço ao
Alô? Opa! Muito bem, Jamerson. Agradecer o Jamerson, né? A poesia, ela traz as dimensões, né, do pensar, da labuta, do trabalho, né? E a gente, sem dúvida, tem muito a refletir, né, nesse tema a partir do olhar poético, né? Então, o Jamerson, que é professor da Universidade Federal de Goiás, né, que tem uma atuação importante na literatura, a gente agradece sua participação aqui e se você puder ficar ao final aí também para fazer uma saudação, acompanhar o debate ao final, uma saudação aqui, a gente te chama novamente, tá? Muito obrigado, camarada. Grande abraço. Tá bom. Agradeço, agora. Vamos lá, então, dando continuidade, né? Dando continuidade, depois desse momento poético com Jamerson Buarque, a nossa live de hoje do Movimento para uma Escola Popular, saudar todos os presentes aí, né, que estão comentando, participando aqui da nossa live. É muito importante, né, que você acione aí o nosso sininho, né, participe, comente, passe para frente. Esse é um movimento autônomo e que tem contribuído para que a gente possa se unificar em torno da escola que defendemos, a emancipação da classe trabalhadora. Bom, a nossa convidada de hoje, né, para iniciar as nossas reflexões, né, com o tema provocativo aí, né, uma pergunta, né, será que a aprendizagem operacional se separa da aprendizagem intelectual? Né, quais são os desafios, né, que perpassam essa pergunta aí no processo de constituição da educação profissional tecnológica no Brasil? Para nos auxiliar nessa reflexão, nós vamos chamar, portanto, a professora e pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, ligada, né, associada à pós-graduação, ao programa de pós-graduação em educação, né, com atuação na área de educação e trabalho, com várias publicações, artigos e obras dentro dessa temática. Para contribuir com essa reflexão, por favor, então, Maria Ciavata, seja muito bem-vinda ao canal do MEP, do Movimento por uma Escola Popular. Boa noite a todos, a todas que nos acompanham nesta noite. De modo especial, o meu agradecimento pelo convite e eu cumprimento aos representantes e amigos do MEP e do SINASEF. É uma oportunidade e um prazer estar com vocês para juntos buscarmos compreender os problemas que nos afligem. Como transformar a sociedade no sentido da justiça social, da superação das desigualdades de educação, de saúde, de moradia, da população de baixa renda no país. Eu também quero expressar aqui o meu silencioso respeito ao sofrimento, ao desamparo, à tragédia que estamos vivendo, à tristeza profunda de todas as famílias que perderam seus pais, filhos, companheiros, parentes e amigos, nesta pandemia que assola cerca de 330 mil brasileiros contaminados e 21 mil mortos. São dados do sábado 23, da Folha de São Paulo e de O Globo. Nós estamos em segundo lugar entre os países mais afetados do mundo. A isto se acrescenta a tristeza das políticas erráticas e danosas do governo federal no combate ao Covid-19. Vamos então agora entrar num tema que nos é muito caro, que é a aprendizagem operacional e preparo intelectual. Aprendizagem operacional versus preparo intelectual não é apenas uma pergunta, é uma proposição de ordem ideológica, um falso problema teórico em contraponto a um problema real. É uma questão ideológica porque ela obscurece os interesses das classes abastadas que se instalaram e se mantêm no Brasil com as riquezas materiais e financeiras e os postos de comando,
da vida do país, destinando aos mais pobres o trabalho menos qualificado em suas propriedades. A dissociação entre o operacional e o intelectual não se sustenta diante das ações mais simples. A exemplo de qualquer gesto banal, por exemplo, pegar esta caneta que eu estou pegando e um copo d'água que eu tenho ao meu lado. Eu não vou beber a caneta e nem escrever com o copo. Por que isso? Porque há um gesto, há uma ideia, há uma mente que trabalha e que me ordena o que fazer com cada um dos objetos. Eu sei o nome e sei as funções de cada um dos objetos. Entretanto, prevalece no senso comum a separação entre o manual e o intelectual, porque a sociedade está organizada com base na divisão social do trabalho entre aqueles que executam e aqueles que mandam executar. Em toda a nossa história, a educação foi secundarizada pelas necessidades de sobrevivência nos limites da pobreza, pelo trabalho feminino e infanto-juvenil, no lar e nas fábricas, pelos trabalhadores, pela escassez de escolas. A distância social entre trabalhadores pobres e os proprietários enriquecidos consolida a evidência prática da superioridade dos doutores preparados para os altos cargos do poder de mando. Não é difícil compreender que a questão ideológica da oposição manual-intelectual tem uma base real, material e de organização da sociedade e das suas classes sociais. Em resumo, o problema real da divisão em classes ganha expressão visível na divisão técnica e social do trabalho, na divisão de gênero, na divisão de bens produzidos pela exploração do trabalho. No âmbito da educação profissional, depois industrial, hoje técnica e tecnológica, o preconceito contra o trabalho manual expressa-se na destinação aos filhos dos trabalhadores, aos desfavorecidos da fortuna, como se dizia já no início do século passado, para a prevenção do ócio, dos vícios. Mantém-se, assim, o bem-estar e as condições exclusivas das famílias abastadas e das boas escolas para os seus filhos. Fala-se pouco ou quase nada do trabalho e dos trabalhadores, mesmo nas escolas profissionais e nas universidades. Fala-se em técnicos, em médicos, em engenheiros, em advogados, em professores, mas não são vistos como trabalhadores, não são. Nós não somos denominados trabalhadores, salvo o movimento sindical que assumiu essa denominação. O que aparece salvo nas matérias sobre o mercado, não se fala em capital, não se explicita o trabalho explorado como mercadoria, porque eles servem à produção e à reprodução do capital. Vou agora me deter um pouco na questão do trabalho propriamente dito. Aqui, quando se pergunta quais são os desafios da educação profissional e tecnológica, nós precisamos falar sobre o sentido completo do trabalho. É aí que se situa o trabalho humano e a educação na formação dos trabalhadores. O que é o trabalho que se executa em casa, na fábrica, na empresa, nas escolas, nos hospitais, nas ruas? O filósofo húngaro Lukács faz uma análise partindo da vida comum de todos nós e da venda da força de trabalho. Em um primeiro sentido, o trabalho é a atividade fundamental para a sobrevivência do ser humano, que age transformando a natureza, tudo que a terra oferece, para obter os meios de vida. É uma atividade criativa, imprescindível no dia a dia, presentes nos cuidados do outro, na arte, etc. Esse trabalho fundamental, considerado como dedicação, como papel da mulher, como não trabalho, exerceu
em quantidade e em significação nestes dias, sem diaristas, sem babás, e outras preciosas mulheres que nos ajudam a sermos profissionais, mães de família e mulheres realizadas. Além desse aspecto doméstico e humano da significação do trabalho, cabe pensar sobre sua expressão social como parte substantiva na produção dos bens e serviços e reprodução do capital, do enriquecimento dos que detêm máquinas e equipamentos, capital de reserva e contatos para serem bem-sucedidos nos seus negócios. O trabalho, assim, não é apenas emprego ou informalidade. O trabalho precário para ganhar o sustento diário, sem proteção, sem direitos assegurados, onde se situam 50% da população brasileira. Os invisíveis, como se viu ultimamente, aqueles sem certidão de nascimento, como se fossem sem identidade legal, são sem identidade legal, sem carteira de identidade, sem carteira assinada nos seus trabalhos. Mas também estão os trabalhadores que têm a sua força de trabalho, seja para serem subalternos assalariados, ou também executivos das empresas, os mais qualificados e bem-sucedidos. No outro extremo das classes trabalhadoras, há aqueles que trabalham, nós já falamos sobre isso, sem vínculos laborais, sujeito ao trabalho nas formas precárias, ao trabalho intermitente, à desocupação, à ausência de proteção social. Talvez seja isto que dá para se falar sobre a formação de trabalhadores em um momento em que eles estão perdendo antigos direitos conquistados desde o início dos anos 1900, conquistados com muita luta. Milhões estão desempregados, muitos sem assistência médica, sem vaga nos hospitais para tratarem seus familiares, sem moradia adequada para uma convivência saudável, sem saneamento, sem água tratada, sem espaço em suas casas para os cuidados de se prevenir contra o Covid-19. Muitos trabalhadores e seus filhos estão sem alimentação adequada, sem poder receber um auxílio mínimo, sujeitos que estão à burocracia econômica, excluídos de seus direitos como cidadãos, que contribuem, direitos porque contribuem para o orçamento nacional com impostos diretos e indiretos sobre a produção, o consumo e serviços. Dados do IBGE registram que mais de 1 milhão de trabalhadores deixaram a força de trabalho até março, praticamente o início da pandemia. Isto sem contar os desempregados que já estão procurando emprego. Desculpem, os desempregados que já não estão procurando emprego. Enquanto isso, o mercado financeiro vai bem, cresce, a exemplo da Google, Microsoft, Apple, Facebook, Amazon e tantas outras. Passemos um pouco agora a falar sobre a educação. Se pensamos nos desafios da formação de nossos jovens estudantes de educação profissional e tecnológica, a educação acompanha o trabalho na família e na escola, na vida em sociedade. Tem seu sentido fundamental como formação humana e humanizadora, com base em valores e na prática e em práticas ética e culturalmente elevadas. Mas acompanha também o movimento de desenvolvimento econômico das classes e dos grupos políticos no poder. E encaminha os jovens para as formas pragmáticas a serviço de interesse e de valores do mercado. Sua educação, a desses jovens, podem até estar sendo reduzida à adaptação para a disciplina, a acomodação para a alta competitividade, as competências reduzidas aos interesses do mercado de trabalho. Com as questões precedentes, nós voltamos à ideologização da aprendizagem profissional versus preparo intelectual,
que é o contraponto ao problema real da divisão do trabalho e da riqueza social, sobrepondo-se às demais ações humanas que constituem o trabalho em suas diferentes formas e significados. Nós estamos aqui fazendo uma live. É um termo que nós tomamos emprestado dos artistas. Mas eu vou falar dessa live no sentido de uma catarse. O que é novo entre os desafios à educação profissional e tecnológica é a tragédia cotidiana que ameaça a humanidade e tem contornos próprios em cada país. Contornos que passam pelas condições de vida da população e pelas ações adequadas ou não do Estado através dos poderes constituídos. Mais do que uma live, a nossa reflexão se aproxima da palavra catarse, palavra grega que significa purgação, purificação. A catarse dava o sentido de purgação e purificação às narrativas dramáticas que suscitavam piedade e temor, as tragédias gregas, que eram representações teatrais com poesia e canto, representando os seres humanos abalados pelas paixões, pulsões sexuais, violência, poder de mando e pela pulsão de morte. A encenação de tragédias levaria a catarse, as formas como o ser humano vivenciaria as dores da vida. Seria uma espécie de ajuda à fatalidade do sofrimento. Refletir sobre os males que nos assolam, vivenciá-los compreendendo sua gênese, como foram gerados, pode nos ajudar a transfigurar a incerteza, a insegurança e o medo em formas de ação de defesa, de resistência às ameaças pendentes. Esta é a face real de alguns dos processos sociais da grande tragédia que estamos vivendo, cujos efeitos deram visibilidade à grande população pobre e negra, principalmente a seu abandono, desde o final legal da escravidão ao seu abandono pelo poder público. Se são teatrais as escusas e subterfúgios governamentais para o socorro médico e pagamentos de auxílio assistencial, nossa vivência atual não é teatro. É tragédia real em todas as suas dimensões. No caso brasileiro, não vivemos apenas uma pandemia, mas também um pandemônio, uma imagem criada pelo poeta inglês Milton, no século XVII, para designar o palácio de Satã na sua obra O Paraíso Perdido. Vivemos um clima de pulsão de morte, de disseminação de armas, de descaso e de deboche com a doença e com as mortes. O pandemônio na política se gera e se espalha pelo espírito de cisânia que reina no país. Se me permitem um breve intervalo nas dores da tragédia, eu trago aqui uma historinha infanto-juvenil sobre o herói gaulês, o Asterix, em lutas vitoriosa sobre os romanos. Conta-se que o grande imperador Júlio César, cansado de tentar vencer os gauleses, é informado de um certo preso chamado Túlio Detritus, que criava intrigas, disseminava a discórdia, a desarmonia, as rixas, a calúnia, a cisânia, onde quer que fosse. Ele foi trazido à frente do imperador e já no barco de ida com os soldados romanos, ao encontro dos gauleses, criou várias inimizades, discórdia, disseminou tanta cisânia que, graças às suas intrigas, inclusive entre os gauleses venceram uma vez mais, superaram e venceram uma vez mais e o devolveram aos romanos. Parece que nós temos Túlio Detritus hoje entre nós nas lutas contra o coronavírus. Bem, passado esse intervalo, eu passo aos desafios da educação profissional e tecnológica. A educação profissional e tecnológica não existe separada do contexto econômico e político e social das escolas.
Embora haja na educação, nas escolas, um sentimento de centralização naquilo que os professores fazem, naquilo que os alunos vivem, mas as escolas são parte da sociedade. A educação profissional e tecnológica não se esgota no interior das escolas, por melhores que elas sejam. Mas as escolas precisam ser boas e os professores capazes de fazer a integração entre os conhecimentos acumulados pela humanidade e, particularmente, pela matemática, pela ciência, pela história, pela literatura, por todas as artes que ampliam o horizonte operacional, a capacitação própria a cada especialidade. E, assim, agregam a compreensão do sentido crítico sobre fatos e discursos que circulam na sociedade. Diante da imprudência e do negacionismo hoje existente no país, a outra face da reflexão sobre essa tragédia pode ser o sentido da poética da tragédia que nos é dado por Aristóteles, porque poiesis significa fabricar, criar, produzir, conforme a imaginação criadora do artista. Suscitando o temor e o terror e a piedade pelos sofrimentos narrados pelos artistas, a tragédia transfigurada em arte também tem por efeito a purgação e a purificação do sofrimento. Cruz de Souza, o grande poeta negro simbolista, nascido escravo e criado por uma família rica, recebeu a melhor educação de seu tempo, mas sofreu todas as dores do racismo. São dele os versos transfigurados em poesia do sofrimento pelo qual passou. Abre aspas. Mas esta mesma algema da amargura, mas esta mesma desventura extrema, fez que tua alma, suplicando gema, e rebente em estrelas de ternura. Parece-me que podemos extrair das interpretações da tragédia dos sofrimentos humanos a valorização de todos os atos criativos e de valorização da vida que possamos realizar. E podemos pensar juntos sobre os desafios da educação profissional e tecnológica. No Brasil, desde os seus primórdios no Império, a educação tem estado a serviço do capital e de seus interesses na formação de trabalhadores. Aos filhos das elites são destinadas a educação primária, a secundária nas escolas e secundária nas escolas profissionais e o ensino superior nas universidades em Portugal. Aos filhos dos trabalhadores, a preparação para o trabalho. Separa-se assim o trabalho intelectual, médicos, engenheiros, advogados e os altos cargos do governo para as elites. Vários historiadores escreveram sobre isso. Eu citaria aqui, quase como uma homenagem, o professor Celso Socorro da Fonseca, o primeiro historiador do ensino industrial no Brasil. Ele traz toda uma retrospectiva do que foi e quanto a educação foi negada nas muitas iniciativas que houve no Brasil de se estender aos trabalhadores oportunidades de algum tipo de educação que pudesse romper a estrita separação entre trabalho manual e trabalho intelectual. Maria Inês Turasi, uma pesquisadora, estudou o pensamento industrialista no Rio de Janeiro no final do século XIX, começo de XX. Ela mostra que, além de ser uma superação dos problemas objetivos da indústria, previa-se a disciplina hierárquica, a subordinação dos trabalhadores e o controle do processo de trabalho como estratégias de desenvolvimento e expansão do capital. São essas necessidades, como manifestações de um mesmo processo, produzir e reproduzir gerando lucros, que vão constituir os fundamentos ideológicos da organização da educação popular. Primeiro, com base na introdução do trabalho nos processos educativos, e segundo, com a organização profissional de forma a atender às exigências da produção industrial.
As palavras têm história, e embora seja uma discussão pertinente, nós não vamos nos deter na palavra mais adequada, conforme a expressão de Marx. Se a educação politécnica ou educação tecnológica, que são as raízes da denominação formação integrada que nós utilizamos hoje. Mas importa-nos a sua história, o seu significado e as políticas educacionais que lhe deram sustentação e no momento atual, a formação integrada entre a educação profissional e o ensino médio, que ainda é uma interrogação no dia a dia das escolas, embora já tenha sido levada adiante por muitos professores. A origem recente da formação integrada está na defesa da educação politécnica, nas lutas dos anos 1980 em defesa de uma educação profissional que não fosse apenas o arremedo da educação, da profissionalização compulsória implantada no tempo da ditadura. Buscava-se a superação do tradicional dualismo da sociedade e da educação brasileira e a defesa de uma escola pública de qualidade. Também a sua origem está na educação socialista, que pretendia ser omnilateral, ideia resgatada por Gramsci, no sentido de formar o ser humano em sua integridade física, mental, cultural, política e científico-tecnológica. Vários são os autores. Em função do nosso tempo, que está mais ou menos se esgotando, eu vou passar a finalização desta minha conversa com os senhores, recorrendo a uma carta dos intelectuais. Eu me inspirei nessa carta e acrescentei aquilo que eu entendo que seriam questões para constituir o pano de fundo de uma educação profissional e tecnológica de qualidade que incorporasse efetivamente o preparo, a aprendizagem operacional e o preparo intelectual dos nossos estudantes. Primeiro, não abrir mão das atividades curriculares de ciências, arte, história, direitos e deveres da cidadania, etnia, gênero e sexualidade. Segundo, preservar a autonomia institucional que está ameaçada, nós temos tido exemplos, a autonomia institucional e dos docentes, não reduzindo o ensino à aprendizagem operacional. Terceiro, questionar a economia obcecada com crescimento sem atentar para os desmatamento, descongelamento das geleiras, a exaustão dos bens naturais. Quarto, preservar as terras, a vida e cultura indígenas, combater a grilagem das terras. Quinto, assumir que nós somos parte da natureza, que sua destruição é nossa ruína, como talvez evidencie esse micro-organismo de enorme força contra o ser humano, que é o Covid-19. Sexto, transformar a agricultura valorizando a biodiversidade e a produção local, a agricultura familiar, que nos fornece 70% dos alimentos que nós consumimos. Sétimo, reduzir o consumo supérfluo de bens e serviços, o excesso de lixo também às vezes, que polui os mares, os rios, as cidades, a vida das pessoas. Oitavo, revalorizar o útil, o valor de uso, o trabalho como valor de uso, em contraposição à abstração do valor de troca, imposto pela dinâmica de um sistema econômico predador. Nono, revalorizar os salários e recompor os direitos trabalhistas que nos foram sonegados, principalmente nos últimos anos, a partir do governo Temer. Estabelecer uma renda mínima diante da redução de empregos decorrente da introdução crescente dos avanços tecnológicos e da automação produtiva. 11º, aquele era o 10º, agora 11º, congelar as dívidas dos trabalhadores e dos pequenos empresários, que são a maioria dos empresários no país.
12º, redistribuir as grandes riquezas através de impostos progressivos e de taxação das fortunas. Um tema praticamente proibido no país. Não se fala mais nisso. Não se fala disso. Devemos começar a falar disso para que isto possa adquirir legitimidade junto à população e se transforme em demanda. A formação integrada, e assim eu vou concluindo. Desculpe se estou passando um minutinho do tempo previsto. A formação integrada entre os conhecimentos científicos e tecnológicos e os conhecimentos operacionais exige a compreensão do mundo em torno, exige o diálogo entre alunos e professores, dos professores e gestores entre si, exige atenção aos espaços de aplicação, de modo a preservar o sentido integral e humanizado da educação pelo trabalho. Muito obrigada. Não estou ouvindo o Fernando. Opa, agora tudo bem? Agora foi. Tudo bem. Professor, obrigado, né? Essa contribuição inicial gigantesca aqui, né? Com tantas dimensões aí para a gente poder pensar, né? E a interação aqui com o pessoal que está acompanhando a nossa live hoje está bem intensa, bem bacana. Então, acho que nós vamos já, visto que tem muitas questões, né? Como é que está funcionando? Os colegas estão sintetizando essas questões, né, para a gente poder reuni-las aí e conseguir dar conta do conteúdo delas em 3 questões para esse primeiro bloco, e depois nós teremos um segundo bloco com 3 questões, né? Lembrando aí só algumas informações importantes, né, para você que chegou depois e não pegou as informações no canal do MEP, se inscreva, acione aí o sininho para você pegar as notificações. E uma coisa importante também, né, nós somos um movimento que tem uma autonomia e que depende da própria organização dos trabalhadores de forma autônoma para poder fazer essas reflexões e levar a nossa atuação à frente. Então, nós estamos fazendo uma rifa e você ainda pode participar dessa rifa. E olha que a rifa é boa, hein? Para quem conhece o trabalho da Sofia Manzano, né, tem um livro muito bacana, né, Economia Política para Trabalhadores, é uma introdução da economia política e que vale a pena a leitura, que vai estar sendo rifada. Então, você pode acessar o link que está aí no chat, você vai conseguir perceber aí, um linkzinho, e participar da nossa rifa, né? Também vai ser rifada uma agenda Mulheres Revolucionárias, né? Uma agenda bem bacana que fala aí das mulheres revolucionárias, né? Nesse tempo histórico. Bom, dito isso aí, depois a gente dá outras informações, vamos seguir com o nosso debate, né? Maria Ciavata trouxe várias questões para a gente poder pensar. E tem aqui perguntas, então nós organizamos blocos com 3 perguntas. Primeira pergunta. Para além do dualismo entre a aprendizagem intelectual e a aprendizagem operacional, não precisamos humanizar essa nossa educação profissional com efetividade nesse processo? E como harmonizar esses campos? Como trabalhar essas questões, né, na formação docente, ou como trabalhar a formação docente diante disso? Na verdade, é uma questão para a formação docente, né? É o desafio aí, né? Como trabalhar a formação docente diante disso, né? Tranquilo quanto à primeira questão? Vamos à segunda questão. Segunda questão diz o seguinte: pensando o ensino médio integrado a partir de uma base teórica socialista, como implementá-lo no sistema econômico capitalista, né? É um desafio grande aí. Em especial diante das transformações do mundo do trabalho e diante do governo Bolsonaro. Nossa, essa pergunta aqui, ela, né? Vamos lá, né? Porque está difícil frente a esse governo, né? A gente vai aqui refletindo com esperança, mas com o pé na realidade, que os desafios são grandes. Terceira pergunta. Em que medida a nova institucionalidade da educação profissional e tecnológica cumpre com êxito a sua missão em um cenário de tantos desafios, como a precarização das condições do ensino, fortalecimento do ensino EAD
e, em especial, pós-pandemia, e reforma do ensino médio. Então, acho que já tem muita coisa aqui, né, professora? Vamos ficar com essas 3 questões que já dá pano para manga, né? E a gente continua, né? A gente agradece a participação de todos aí mais uma vez, né? A professora Marise Ramos, obrigado por estar acompanhando aqui conosco também esse debate. É muita honra a gente contar com pessoas que têm contribuição tão significativa também, fortalecendo aqui o nosso movimento e as nossas reflexões. Bom, acho que sem mais demoras, para a gente não perder o tempo, né, o calor das perguntas, vamos passar de volta para Maria Seavata. Boa sorte, Maria Seavata, as questões são difíceis, mas tenho certeza que, né, vai dar certo. Vamos lá. Bom, nós estamos aqui numa troca de ideias, né? Eu não tenho respostas, eu tenho reflexões, né, que as pessoas podem concordar ou não. Em relação à primeira pergunta, para além do dualismo, como humanizar, né, e principalmente o trabalho docente, né? Eu acho que nós estamos num momento desfavorável a isso, né? Nós vivemos num mundo extremamente competitivo, um mundo em que você é solicitado a todo momento a passar adiante de quem está ao seu lado. Há um clima de pouca solidariedade. Os amigos podem ser solidários, mas muitas vezes os próprios amigos são chamados a competir com você. Isso, por exemplo, quem está nas universidades e mesmo nos institutos federais sabe muito bem disso, são as bolsas de pesquisa, são as publicações, são as citações, são os convites, enfim, são vários elementos. E me parece que não é um momento fácil, mas a humanidade não tem momentos fáceis, né? A vida humana, ela é feita de dificuldades, e eu acho que na medida em que nós entendemos os problemas e nós conseguimos dialogar sobre os problemas, então isso na formação docente é fundamental. Os problemas têm que ser falados, as divergências têm que ser conversadas, para que se possa poder avançar num mundo mais solidário, mais humano, digamos assim, né? E aí, eu acho que a segunda pergunta, ela, de alguma maneira, está ligada a essa, mas ela faz referência à base socialista. Bom, aí a gente pode dizer o seguinte, começar dizendo o seguinte, vencida a Revolução, a educação foi entregue à Krupskaya e a uma equipe. Essa equipe, ela tentava fazer uma educação, que o Marx depois veio a dar o título de educação politécnica, muitas técnicas, ou educação tecnológica, que é uma polêmica que não é o caso de se discutir aqui, mas, enfim, o trabalho da Krupskaya era uma tentativa de educar, trazendo o trabalho para o interior da escola. Talvez essa seja uma ideia, e a própria necessidade de aprender a trabalhar, né, porque nós temos que aprender a trabalhar, à medida em que as tecnologias, o desenvolvimento tecnológico, né, início é a produção industrial, mas depois o desenvolvimento tecnológico, e não só técnico, o desenvolvimento tecnológico mesmo complexo avança, eles foram tentando várias experiências. Você pode ver outras experiências, como a de Makarenko, por exemplo, são experiências com diversos públicos, né? Sempre numa societária de cooperação. Isso vai até o final dos anos 20, quando morre Lenin e Stalin. E aí Stalin assume um projeto de desenvolvimento econômico, um capitalismo de Estado na Rússia, e muda o modelo educacional. Outros regimes socialistas, a exemplo de Cuba, buscaram preservar o primeiro ideário da educação socialista, não só ampliando a educação para toda a população, mas também desenvolvendo formas de cooperação. Bom, nós estamos, então, se nós, em relação à primeira questão, nós estamos num momento desfavorável, que é a extrema competitividade e dificuldades de vida nessa sociedade, neste momento nós temos abertamente um trabalho contrário.
Agora, isso faz parte da luta. Ter adversários faz parte da luta, da vida humana. Nós temos que buscar nos nossos espaços como nós enfrentamos essas divergências, esses ataques, essas intervenções, como nós nos organizamos e procuramos seguir adiante. Não há fórmulas prontas. Eu considero que cada questão, cada ataque, ele envolve a historicidade, ele envolve o tempo e espaço em que ele ocorre, ou envolve as pessoas que estão, naquele momento, fazendo parte do acontecimento, e envolve, então, pensarmos juntos como fazer. Em que medida, última questão, a nova institucionalidade, ela pode, se eu entendi bem, ela pode ter êxito, inclusive com EAD e o que se propõe ao ensino médio, né? Olha, eu acho que a resposta, de alguma maneira, ela, em parte, está contida na resposta anterior, mas ela depende muito das escolas, dos professores, do pensar juntos. A EAD, a educação à distância, é uma possibilidade, ela tem uma utilidade específica para certas atividades, para certas especialidades, mas ela é uma tecnologia de ensino-aprendizagem. O que está acontecendo é que nós estamos vendo nas escolas, também no ensino fundamental, aqui no Rio de Janeiro e em outros lugares, o que nós estamos vendo é os professores sendo submetidos a uma imposição de EAD para salvar o ano letivo, sem ter preparo para isso, sem ter alunos com os seus celulares ou seus computadores, menos ainda, sem espaços, sem familiares preparados para ajudar. Bom, isso talvez no ensino médio seja menos dramático, mas, de qualquer maneira, é um lutar contra a corrente, porque os recursos são cortados e agora, com a emenda constitucional 95, que congelou os gastos nos serviços sociais, saúde e educação por 20 anos, os recursos minguaram. Então, a situação realmente é bastante difícil. Eu não tenho respostas prontas. Eu, no meu canto, na minha esfera de trabalho, de reflexão, de contato com os alunos, com professores das escolas, eu procuro refletir juntos e ver de que maneira nós podemos ampliar o diálogo e pensar juntos as soluções possíveis. Bem, podemos então passar a um segundo bloco? Podemos sim, professora. As respostas não se esgotam aqui, né? Só alguns apontamentos para a gente continuar esse diálogo, é isso mesmo, né? Na primeira pergunta, só fazendo uma correção, acabou que deu certo, né? Mas a primeira pergunta, no lugar de efetividade, era afetividade. Mas como falava de humanizar a educação profissional, acabou que esse humanizar resolveu o problema da afetividade também, eu acho, né? Só para fazer a correção, porque quem fez a pergunta que chamou a atenção, na hora da leitura aqui, foi um erro nosso, né? Então, para além do dualismo entre aprendizagem intelectual e aprendizagem operacional, não precisamos humanizar essa nossa educação profissional com afetividade nesse processo e como harmonizar esses campos, né? De toda maneira, acredito que de alguma forma foi contemplado, mas caso a senhora resolva comentar também, para a gente levar em conta, em consideração a pergunta que foi feita, né? A gente faz aqui essa correção. Vamos seguir, então, com mais 3 perguntas para mais esse segundo bloco nosso. Vamos lá. A quarta pergunta, então, é: quais conhecimentos precisamos resgatar da economia, da filosofia, para ampliarmos a compreensão dos estudantes a respeito do trabalho e dos trabalhadores? Quinta pergunta: qual o papel da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica ante o programa Novos Caminhos? Programa Novos Caminhos. Sexta pergunta:
como a senhora vê a onda do empreendedorismo apresentando-se como alternativa para as escassas possibilidades de acesso ao trabalho formal, né? Esse empreendedorismo que perpassou a formação de muita gente e que entrou, inclusive, depois nos institutos federais para atuar e trouxe essa marca tão difícil da gente lidar quando a gente discute educação numa perspectiva emancipatória, né? Então, 3 perguntas importantes aqui. Bom, só chamando aí a atenção mais uma vez, que você também pode contribuir com o MEP Sinasef por meio do Superchat nessa live, né? Basta acessar aí, vai estar as informações, o linkzinho, você pode contribuir. Esse é um movimento autônomo de organização dos trabalhadores da educação profissional tecnológica, movimento por educação popular, da base do Sinasef. Então, a gente faz aqui também a nossa divulgação para poder garantir o movimento, né? Que tem sido muito interessante do ponto de vista da formação, e a gente agradece a participação de todos, aí, os inscritos no canal, os mais de 3 mil inscritos, e a contribuição dos intelectuais da nossa classe que vem aí fortalecer esse movimento. Então, vamos lá, para não perder o calor das perguntas, mais 3 questões aí. Maria Ciavata, por favor, fique à vontade. Bom, eu acho que você ter trazido à tona a questão da afetividade é muito bom. Por quê? Porque a nossa escola ela tem uma tradição da razão, da ciência moderna, da importância do conhecimento como uma questão de razão. Quer dizer, foi o desenvolvimento dos estudos psicológicos do ser humano, os estudos sociológicos, que vieram trazendo progressivamente para o interior da escola novas ideias e uma compreensão maior do ser humano, e, de alguma maneira, foram, assim, algumas pressões por conta de sistemas de ensino, de concepções de trabalho, e outras a própria mudança, as mudanças na sociedade, mostrando que o ser humano, a razão é uma parte, e atualmente sabemos que a própria razão ela é permeada de afetos. Então, você aprende, para dar um exemplo bem banal, bem simples, você aprende mais quando você afetivamente se envolve com o tema, ou se envolve com o sujeito que desenvolve o tema, se envolve com a situação em que você vive, afetivamente você coloca o seu sentimento naquele aprendizado, né? Então, daí há um estímulo e que nós devemos desenvolver. Romperam-se aquelas divisões estritas entre professor e aluno, aquela distância grande. Os professores, progressivamente, cada vez mais, eles se tornam também amigos dos alunos. Quer dizer, a violência nas escolas é um caso à parte, nós não estamos discutindo isso aqui. Eu estou dizendo o ensino em condições normais, em que tem um professor, que tem alunos das diversas idades, desde os menores até a idade adulta, mas que deve prevalecer o sentimento de compreensão do outro, de tentativa de entender como o outro está se sentindo, quais são os problemas que ele está levantando, por que está levantando tais problemas. Eu acho que assim a gente exercita a afetividade e a humanização dos processos educativos. Bem, agora, deixa eu ver se eu não esqueci as questões que estavam aqui faladas. Você pode repetir para mim a primeira pergunta, que eu rabisquei muito mal e me envolvi bastante com a afetividade e perdi a primeira pergunta. Posso sim, vamos lá. Quais conhecimentos precisamos resgatar da economia, da filosofia, para ampliar a compreensão dos estudantes a respeito do trabalho dos trabalhadores? Ótimo. Beleza. Pois nós temos diariamente, na imprensa e nas escolas, nas universidades, uma economia econometrista. A economia da chamada Escola de Chicago, ou de Chicago Boys, né? Do nosso ministro da Economia, sinistro da Economia, Guedes, que está pensando nos lucros, nos dividendos, né, das aplicações, no pagamento da dívida, e a morte das pessoas é um acidente. Bom,
Então, nós temos que, para a economia, a começar pela crítica à economia política, da economia política. Isto é, a desvelar a contradição capital e trabalho. O que é o trabalho? O que é o capital? O capital não existe sem trabalho, é a acumulação de trabalho, de produção daquilo que o ser humano faz. Então, os conceitos da economia baseados numa visão de sociedade, de ser humano, são fundamentais. Você encontra, quem fez essa pergunta, ou já sabe, mas se não sabe, encontra tudo no Capital de Marx, em todas as outras obras, em vários autores que estudaram. Nós temos vários economistas, que alguns nem são marxistas, mas você encontra um Celso Furtado, por exemplo, que te dá elementos muito interessantes sobre a economia no Brasil. Ele e outros autores. Bom, e a filosofia você deve perpassar os filósofos, aqueles que se detiveram em pensar também novas formas de vida. Aí eu sou suspeita, naturalmente, para falar em Marx, falar em Gramsci, falar em Lukács, mas é que eles são autores que nos ajudam a pensar a realidade, que não dão fórmulas abstratas, alheias, ou contrárias à humanização, mas que nos dão elementos para pensar a vida humana. Qual o papel da rede frente ao programa Novos Caminhos? Olha, a rede de educação profissional e tecnológica é a melhor rede de educação básica, a rede pública é a melhor rede de educação básica do Brasil. Nós temos boas escolas privadas, mas escolas que custam caro, escolas que têm uma clientela selecionada, de pais que podem pagar 3, 4 mil por mês para manter os seus filhos, para ter os seus filhos bem educados, bem preparados do ponto de vista intelectual, principalmente para os vestibulares, né, para os exames nacionais de ensino médio, né, e para a vida, e para os contatos que se fazem também nessas escolas, né? A rede de educação profissional e tecnológica é uma rede pública, são escolas maravilhosas, escolas pelas quais os meus amigos das escolas sabem que eu tenho profunda admiração pelo trabalho de vocês, pelas quadras de esporte, pelos teatros, pelos espaços, bibliotecas, laboratórios, professores bem preparados, enfim, é um trabalho muito bom que deve ser preservado. Eu não conheço em detalhe o programa Novos Caminhos. Eu presumo que esse programa ele está dentro do bojo dos últimos ministros da educação, das últimas tendências, que não são tendências exatamente as que eu prefiro. Para entrar em detalhe sobre os Novos Caminhos, eu tenho que ler mais atentamente esse programa. De qualquer maneira, se você se atém ao que as escolas técnicas, né, atualmente os institutos federais fazem, você vai encontrar os caminhos de uma boa educação. De vez em quando há uns excessos de tecnicismo, porque nós temos uma tradição positivista para o ensino em nossas escolas, principalmente nas matérias técnicas, né, que as ciências são as ciências experimentais, que naturalmente balizam a física, a química, sem contar a matemática, né, e todos os seus derivados, biofísica, bioquímica, etc., né? Então, há um certo tecnicismo, mas nós temos, no momento atual, exemplos muito bons de escolas, de professores que trabalham no sentido do desenvolvimento também das ciências humanas e sociais e de levar os alunos aos caminhos de uma cidadania plena. E aí nós passamos para o terceiro, empreendedorismo. O empreendedorismo é um eufemismo. Veja bem, quando em 97 foi aprovado o decreto 2208, naquela época eu estava bastante próxima dessa discussão no Ministério da Educação, nós vínhamos, né, acompanhando isso, participando de vários debates, e então a palavra no Ministério do Trabalho, mas também estava presente no Ministério da Educação, mas principalmente no Ministério do Trabalho, era empregabilidade.
você tem que se preparar para ser empregável. Ora, essa noção foi rapidamente criticada. Foi rapidamente, o Ministério do Trabalho tirou essa expressão das suas manifestações. E aí entrou o empreendedorismo, que é uma palavra muito mais palatável, é uma palavra assim, quem é que não precisa ser empreendedor de si mesmo? Quem é que não precisa empreender os caminhos da sua vida? E isso é muito alentador para os jovens. Bom, sem contar os problemas de emprego com as mudanças tecnológicas, todas as reestruturações que as empresas sofrem permanentemente num nível cada vez mais avançado. Então, o número de empregos diminuiu. Então, o sentido da palavra empreendedorismo, que é abrir o seu próprio negócio, ser empreendedor, ser um vencedor, ser capaz de competir, ser capaz de ir adiante, ele penetrou amplamente na sociedade, né? Agora, ele é uma informalidade, né? Então, atualmente tem as empresas de si mesmos, né? As pessoas têm uma expressão própria, agora eu não me lembro exatamente qual é a expressão. As pessoas, elas não têm a garantia de segurança dos direitos de seguridade social, são dados por ela mesma. Ou ela paga os serviços, ou ela não tem. Se ela paga os serviços sociais, ou não tem, né? Então, o empreendedorismo, eu não sei se a pessoa quis também, se eu não anotei direito, se seria também acesso ao trabalho formal. Eventualmente, pode ser, você começa com um trabalho próprio, você estuda, você desenvolve, você tem iniciativa, você vai à luta e você se prepara para poder competir a uma vaga de emprego no mercado formal de trabalho. Mas não necessariamente, né? Depende muito da situação em que você vive, daquilo que você faz. Normalmente, isso tem sido um caminho de ida, mas também de volta, das pessoas que trabalham, por exemplo, com informática, que ampliam tanto o seu conhecimento que passam a ter mais facilidade para a entrada no mercado de trabalho. Mas também podem perder, porque a competição é muito grande. É um campo de trabalho em expansão. Enfim, são questões, né, que deixam, que levam também a pensar assim, também no trabalho com aplicativos. O trabalho com aplicativos, ele também é uma forma pode se tornar uma forma de empreendedorismo e de aprendizagem para depois você tentar um emprego formal. Mas nós sabemos que nós tivemos, durante o governo Temer, a desregulamentação das relações de trabalho. Assim, sob a ilusão, você trabalha, você vai ser patrão de si mesmo, você vai ser livre, você vai ser autônomo. É uma autonomia relativa. Autonomia você tem quando você tem recursos para viver. Então, você tem que extrair dessa nova situação também os meios de vida. E isso nem sempre é tão fácil, né? Mas são as oportunidades que estão sendo dadas agora, particularmente para a juventude que está começando a entrar no mercado de trabalho, a querer ter vida própria, a constituir a sua vida pessoal num nível de responsabilidade, de família, de bem-estar, de usufruir de todas as coisas boas que a vida pode oferecer. Eu acho que eram essas questões, não sei se ainda temos tempo, se mais há alguma questão, mas era isto que eu tinha a dizer. O som, por favor, não estou te ouvindo. Muito bem. O microfone aqui fica fechado para a gente não atrapalhar e não dar eco aqui na nossa conversa, né? Bom, as questões elas não se esgotam, né? E as respostas também elas sem dúvida são fundamentais para a gente manter esse diálogo, né? A contribuição da professora Maria Ciavata aqui traz apontamentos importantes, mas a gente também deixa claro que é um debate difícil, né? Que a gente precisa fazer também no dia a dia da escola, né?
na nossa atuação. E aí tem colegas aqui, professora, pedindo o texto, né? Gostaram muito do texto que a senhora leu aqui na apresentação. Falaram, queria ver o texto da professora e tal. Estão querendo que a senhora publique o texto, né? Estão querendo ter acesso ao texto. Gostaram muito da fala, do texto, estão comentando aqui. Isso é muito bacana, né? A professora Maria Seavato tem vários artigos publicados, né? Uma vasta obra aí. Vamos ver se ela achar por bem também publicar esse texto aí, será uma grande contribuição, sem dúvida, né? A gente aproveita também para alertar aí da importância. Pois não, professora? Posso responder a sua questão? Eu fiz um texto, eu falei um texto breve, exatamente devido a essa situação, né? Ao contexto dessa live. Mas também eu fiz um texto com muita emoção, muito tocada pelo que nós estamos vivendo, né? Mas ele está bastante fundamentado na minha pesquisa sobre historiografia em trabalho e educação, e talvez eu possa publicá-lo na revista Labor, que me convidou para fazer um artigo. Talvez eu vou verificar os temas dele e talvez possa contribuir, porque na fala eu cortei muitas coisas que eu tinha incluído como argumentos para poder ficar dentro do tempo necessário. É isso. Muito obrigada. Que bacana. Muito obrigado, professora. Sem dúvida será mais uma importante contribuição, né, para as nossas reflexões. Bom, nós vamos agradecendo a quem está participando dessa mais uma atividade do Movimento por uma Escola Popular. Não esqueça de dar o seu like aí, o seu joinha, né? Isso contribui para fortalecer o canal. A gente precisa fazer essa propaganda aqui, né? A propaganda daqueles que organizam a emancipação da classe trabalhadora precisa ser feita, né? Então, vamos lá, contribua com o canal, dê o seu like, participe da rifa, né? A gente fez aqui a divulgação da rifa também, que é uma forma de manter a atuação do Movimento por uma Escola Popular, né? A gente está rifando aí um livro da Sofia Manzano, Economia Política para Trabalhadores, uma introdução à economia política, né? Teve até uma pergunta aqui, qual que seria, né, um estudo aí importante para pensar da economia? Esse daí eu já recomendo. A Economia Política para Trabalhadores é uma introdução, um passo a passo aí, inclusive com base no Capital do Marx, excelente, né? Para quem perguntou, já fica a dica, já participa da rifa, que você ganhar esse livro aí, tá, né, metade do seu problema está resolvido aí, né? A outra metade é estudar mesmo, né? Porque, vamos lá. E a agenda Mulheres Revolucionárias, né? Que também está sendo rifada, é importante aí, participe da nossa rifa. Eu queria ainda divulgar, gente, para quem não acompanha, ou para quem já está acompanhando, a agenda da Rede Tecnológica de Extensão Popular. Ela também está com uma agenda de lives que vale a pena para quem está interessado, né, nesses temas que nós estamos discutindo aqui, acompanhar. Nós vamos ter a live com o professor Pedro Cruz, né, e o professor Braulio Chaves. O tema vai ser Extensão Popular e Saúde em Tempos de Pandemia, né? Vai ser no dia 30/5, sábado, às 15 horas, no canal da RETEP, né, da Rede Tecnológica de Extensão Popular. Então, vale a pena acompanhar também. É uma organização irmã aqui do Movimento por uma Escola Popular. Nós vamos ter também o programa Guerrilha de Ideias no canal do Poder Popular, nesta quarta, às 21 horas, né, daqui a pouquinho, né, apresentação da Kênia Borges, né, abordaremos o tema Marxismo na Periferia, e vamos contar com a presença de Marina Gouveia, né, que está trabalhando no curso do Capital, né, para quem está acompanhando aí, e João Carvalho do Revolution. E o Caio Andrade também, da Unidade Classista. Então, é um debate também importantíssimo, né? Nós precisamos refletir, nos organizar, porque nós temos aí inimigos também difíceis nessa nossa luta dura, né, de organização, da luta do poder popular, da defesa da escola popular. Precisamos traçar e fazer as mediações, né? Estava lendo um texto, um artigo da professora Maria Seavato, né? Não lembro agora qual o artigo, que ela fala dessa mediação, né, do próprio ensino integrado, né, como essa transposição, né, essa transição, quase com um projeto de transição, né? As mediações táticas passam por aí, né? Então a gente precisa pensar como interferir na realidade, né? Os nossos sonhos, os nossos conceitos de sociedade e a nossa aplicação. Daí a necessidade da gente se organizar. Então a gente convida você também a participar do Movimento por uma Escola Popular, né? Esse movimento autônomo, independente, com trabalhadores da base da educação popular ligados ao Sinasef, que tem
feito aqui, portanto, essas lives, né? Acredito que por hoje a gente já deu uma live com bastante tempo, né? Já estamos aqui há 1h e 14 minutos, esgotamos todas as questões por enquanto, já passamos a agenda aqui do MEP, já pedimos para você se inscrever no canal, né? Então a gente volta agora para a professora Maria Ciavatta, fazer uma última saudação aqui para os participantes, foram muitos aqui nos acompanhando, a gente agradece, e a gente abre para mais uma saudação, convida também o Jamerson, que está aí, nosso poeta, que participou aqui conosco, a gente agradece também o Fabiano Duarte, né, que está aqui conosco na organização dessa live, que deu essa força, a Cristiane Moreira, o Luiz, e todos os camaradas aí que de alguma forma divulgaram e contribuíram para que a gente fizesse essa atividade. Professora, última saudação aí então, né? Muito obrigado pela disposição em contribuir conosco aqui. Duas questões. Primeira, defendamos juntos as nossas escolas técnicas, os nossos institutos federais. Eles são modelo, eles são uma promessa para muitos jovens. Então, defendamos a eles, trabalhemos juntos em defesa dos nossos institutos. A segunda aproveitemos esses espaços de educação à distância, né? A mídia, o Brasil se desenvolveu muito na incorporação das mídias, todas as mídias, né? Nós somos um dos países que mais se abriram para as mídias. Então, nós estamos tendo essas oportunidades, nós não estamos dando aula, na minha universidade nós não estamos dando aula, mas nós estamos realizando uma série de atividades de pesquisa, de orientação, de conversas sobre problemas atuais, sobre problemas interessantes aos alunos, aos professores. Então, aproveitemos, cada um nos seus espaços, cada um no seu espaço, aproveitemos essa oportunidade que temos de estar juntos e pensar juntos, principalmente. Assim, nós nos organizamos para o momento em que a gente puder estar plenamente andando, se encontrando e se abraçando. Muito obrigada e uma boa noite a vocês. Obrigada pela oportunidade. Mais uma vez ao MEP, ao Sinasef, e sucesso pleno para as suas atividades. Obrigada.